clientes estão bravos e me xingaram. Eles não gostaram e reclamaram em comentários. Eu tava desavisado porque eu tava ocupado, sentado assistindo o Homem Duplicado. Eu falei de aranha, timidez é arrogância. Alguém tem que te falar, você tem que se tratar. Vários filmes horríveis, Peter Pan me deu ânsia. Então pode se preparar, o episódio já vai começar. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Alochan Podcast. Hoje, episódio 46. Eu tô gravando isso aqui exatamente às 7h56 da noite de uma quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. E eu acabei de, inclusive, improvisar um vídeo falando sobre um filme que eu vi hoje. Que eu vi esses dias, na verdade, mas eu gravei o vídeo hoje falando sobre Curupira, o Demônio da Floresta, um filme brasileiro. O pior filme que eu já vi na história. Assim, não tem nada de bom nesse filme. Nada, mas não tem uma vírgula. Assim, a atuação, ruim. O CGI, ruim. A história, ruim. Os efeitos, é ruim também. Tudo nesse filme é ruim, cara. E assim, eu tô feliz porque hoje eu fiz um vídeo curto, fiz um vídeo longo e agora eu tô fazendo podcast, mas eu tô triste porque hoje basicamente era para ter sido postado o podcast pra membro, né? Não sei se tem algum membro do canal principal aqui, mas era pra ter sido feito o podcast de lá anteontem, e eu acabei não fazendo porque não deu, porque eu tava ocupado fazendo outras coisas, basicamente. Programando outros vídeos que vai ter aqui. E eu fiquei triste que não deu pra ser feito. Mas, ao mesmo tempo, tudo certo também. Porque eu só ia reclamar. E eu posso reclamar aqui também, não tem problema nenhum. Eu me estressei com gente burra. É basicamente isso. É o de sempre. Por algum motivo, eu entrei no TikTok. E por algum motivo, eu decidi ver os últimos comentários. Sabe quando você clica pra ver as notificações inteiras? Você não clica no vídeo pra ver o comentário daquele vídeo, mas você clica nas notificações que o seu perfil teve. Eu cliquei ali no TikTok. E, assim, resumidamente... Os caras me odeiam, assim, é inacreditável. 4 vídeos, sei lá, que mais tem gente xingando até hoje. Até hoje, vídeo de mês atrás. O dos crentes, óbvio. Todos, tá? Todos. Tanto o do crente, aquele que deu o problema, que o Super Xandão reagiu, que um cara fez um TikTok, um crente gordo, fez... Eu vou repetir aqui, tá bom? Crente gordo. Que não é crente de verdade. Mas, porque eu quero, ponto final. Além disso... Além desse vídeo específico sobre crente, quando deu a treta, eu fiz um vídeo zoando isso. Os caras estão me xingando lá até hoje. Tudo bem, os caras não entenderam. Os caras estão, literalmente, a gente comentando. Como assim ele terminou esse vídeo falando, meu Deus, kkkk. Como ele ousa? Tipo assim, os caras querendo me pegar no pulo. Você diz que é ateu? Você tá fazendo que um vídeo falando que os crentes te encheram o saco? E que na verdade você só tá fazendo piada e tal, que você não acredita, não sei o que, mas no final você falou, meu Deus, quem diria, né? Quem diria que eu fiz piada, me xingaram, e daí eu fiz piada das pessoas que me xingaram, me chamando de ateu, e daí eu fui lá e terminei o vídeo falando, meu Deus, será que talvez tenha sido uma piada também? Eu não sei, eu posso estar errado, eu posso ser lerdinho, mas vai saber. Esse vídeo tem gente reclamando até hoje. Tem o vídeo do Grau, que tem gente reclamando até hoje também. Eu não sei como que os caras que só empina moto e entrega iFood tem tanto tempo pra reclamar. É inacreditável. O vídeo sobre mulher, o vídeo sobre TPM, aquele vídeo que eu falei que mulher com TPM é basicamente um homem. Só que ela não tem a estrutura óssea de um homem pra fazer o que um homem faria na TPM, né? Que é invadir a Polônia. E eu faço piada com um, faço piada com o outro. E os dois enchendo o saco até hoje tem cara vendo esse vídeo e reclamando. Sendo que a maior parte dele é fazendo piada com as mulheres. Eu faço piada com os dois. E é incrível como os dois só veem o que querem ver. E isso chega num ponto que eu queria chegar. Que eu acho que eu já falei aqui, inclusive. Por algum tempo, eu fiquei na minha cabeça me perguntando por que eu tô fazendo isso. Só gera uma energia ruim. E eu percebi que não é minha culpa. É culpa, literalmente, da plataforma. Porque recentemente eu tenho tentado fazer um vídeo de um lado e o mesmo vídeo, só que do outro lado no outro dia. Sei lá, o caso lá do café com teu pai. Eu fiz um vídeo defendendo fiz um vídeo defendendo as minas. Um eu defendi o cara, das minas que estão xingando ele. Outro eu defendi as minas que estão sendo xingadas pelo cara. E nos dois vídeos fazendo piada, o que você acha que aconteceu? O vídeo que eu tava defendendo o café com teu pai, chegou os caras que apoiam o café com teu pai? Claro que não, chegou nas mulheres que estavam revoltadas. E no vídeo que eu tava defendendo as mulheres que estavam revoltadas, você acha que o que aconteceu? Que quem chegou lá?
Era as mulheres que estavam revoltadas falando isso aí. Claro que não, foi os caras que gostam do café com o teu pai. É assim, então a culpa não é minha, é da própria plataforma. E dos próprios caras que não percebem que eles estão dando engajamento pro bagulho que ele odeia. E quem diria que mais coisa que você odeia vai aparecer pra você? Mas assim, além disso, também tem... Eu percebi que até nos... Não é só em piada que tem gente burro. Porque agora eu tô fazendo corte de podcast, e não só os cortes grandes, eu tô fazendo corte curto pra colocar nos shorts, no TikTok, no Instagram e tal. E ainda tem gente reclamando sobre estoicismo, sobre eu falar que não existe gordo cristão. Os caras não entenderam que é uma piada. E assim, por mais que seja engraçadinho e tenha um ponto de vista um pouco diferente, que pra mim é o que importa, tem alguma certa verdade ali no argumento de que, cara, se você é gordo e cristão, simplesmente o que tá acontecendo aqui é Deus te deu um corpo e você tá estragando esse corpo. Não tô falando que você tem que ser bonito, maxilar quadrado. Eu literalmente falo isso na piada. Na piada não, no bagulho, no corte que eu falei. Eu literalmente falo isso no corte. Deus não é sua ex-namorada. E um cara, num comentário, pegou e falou: nada a ver. Deus não vai te julgar pela aparência igual as outras pessoas. Você ficar mudando a sua aparência por causa das outras pessoas não vai agradar a Deus. Mas não é isso que eu tô falando, cara. Eu tô falando sobre você tá comendo Nutella o dia inteiro, todos os dias. Por que os caras são tão burros? Incluindo os caras do estoicismo. Os caras estavam me querendo pegar no pulo, esses caras, que às vezes eu respondo nos comentários. Ele um cara falando: não, mas é que você falou que você odeia toda a filosofia e só citou o estoicismo. Talvez porque é um corte de 1 minuto? Talvez seja isso? Não sei, assim, não por nada. É inacreditável. E daí eu falei: não, cara, é um corte de um negócio de 1 hora e tal. E é isso, você não entendeu, a culpa não é minha. Não, mas eu entendi. Mas é que você falou a filosofia inteira. Se você entendeu que eu falei toda a filosofia pra chamar a atenção, e depois eu falei do estoicismo em si, você entendeu. Que legal, que inclusive é o título, reclamando do estoicismo. Quem diria? E se você entendeu isso, por que você tá se fazendo como se você não tivesse entendido? Você entendeu o que eu tô falando? Eu falei: eu odeio filosofia, e daí eu comecei a reclamar de estoicismo. Daí o cara fala: não, você falou que odeia filosofia e depois você só falou do estoicismo. É isso daí. Qual que é o seu problema, cara? Não, mas é que talvez o daí possa dar a entender que você odeia a filosofia inteira. Você entendeu que não é isso, você acabou de falar que eu tô reclamando do estoicista. Qual que é o seu problema, cara? Como que o cara, ele entende uma coisa, mas ele não entende? Sabe aquela vibe de ele ouve, mas não escuta? É a mesma coisa, é inacreditável. E assim, teve um comentário específico que me incomodou, de uma pessoa falando no meu vídeo simplesmente fazendo piada, falando que Jesus mentiu, um outro vídeo zoando crente, que alguém comentou, tipo assim: nossa, como você ousa impor a sua crença desse jeito? Alguma coisa assim. Eu falei: como assim tô impondo? O que tem de errado? Eu tô fazendo... Você está impondo a sua religião para outras pessoas. E daí eu simplesmente respondi: como que eu tô te impondo algo fazendo uma piada em um vídeo, em um aplicativo dentro do seu celular? Tipo assim, você apaga a tela e acaba. Como que eu tô impondo você a fazer algo? Não, é impossível eu impor você a fazer algo desse jeito. Não existe, assim, é impossível mesmo. É inacreditável. E daí eu respondi isso pra pessoa. E ela falou: não, e você ainda quer ter razão, discutindo com uma pessoa muito menor que você. Você entende que esse argumento da pessoa, literalmente, não faz sentido. Essa pessoa, ela já tava com algum problema dentro dela. De, nossa, é uma pessoa mais velha que eu vou discutir. Eu acho que é menor de idade, né? Provavelmente. Menor de questão de idade. Então isso tava dentro dela. E agora do nada ela soltou isso. E as pessoas não percebem. Eu tô cada vez percebendo mais isso. As pessoas não estão acostumadas com gente sendo honesta. E não é honesta daquele jeito chato de eu falo a verdade na cara mesmo. Às vezes só é chato fazendo isso. É a verdade no sentido de eu tô pensando alguma coisa agora. Isso daqui, ó. Eu tô pensando tá saindo pela minha boca. Sabe o que você faz de pensar e depois você fala? Eu liguei o cabinho do meu cérebro na minha boca. Agora você tá escutando isso daqui, entendeu? E eu tô deixando claro, é um pensamento. Eu não sei o que eu tô falando. Mas as pessoas não estão acostumadas com pessoas sendo honestas sobre o próprio pensamento. Não sobre o que acha, não sobre o que faz, não sobre não sei o que, mas sobre o que passou na cabeça dela. As pessoas não estão acostumadas com isso.
Porque normalmente essas pessoas, elas fazem o que elas pensam. Ah, eu quero comer um hambúrguer agora. E daí do nada ela tá comendo um hambúrguer. Nossa, agora eu acho que eu quero bater uma. Tá batendo uma. Eu acho que eu quero mandar mensagem pra minha ex. Por que não? Vou lá fazer. As pessoas, elas não estão acostumadas a isso, entendeu? Ou talvez elas têm a questão de pensar, mas elas não falam porque elas pensam, o que as outras pessoas vão pensar. E ela acha que todo mundo se comporta desse jeito, de não falar o que pensa, só sendo um pensamento que não tem valor nenhum, que não tem importância nenhuma. As pessoas não estão acostumadas com isso. E daí quando eu vou lá e faço piada sobre estoicismo num corte de podcast, aparecem os caras nos meus comentários reclamando, e daí eu falo, cara, por que um idiota no microfone reclama... Por que um idiota no microfone incomoda tanta gente? E daí um cara comenta embaixo disso falando, nossa, agora todo mundo se chama de idiota para tentar se defender. Eu não tô tentando me defender, cara. O meu ponto é muito simples. Você não sabe quem eu sou. Pra você, eu sou só um cara num vídeo aleatório que apareceu falando, fazendo piada sobre estoicismo e que na sua cabeça é uma coisa que não faz o mínimo sentido. Logo é uma burrice. Logo, eu sou um idiota aleatório pra você. Então você não deveria se incomodar com isso, porque eu não tenho valor nenhum pra você. Tipo assim, como que o cara, ele faz isso? Como que o ser humano, ele acha que ele tem o direito de falar alguma coisa quando ele nem entende o que ele acredita? É inacreditável, cara. Enfim, isso daí me pegou. Isso daí me pegou em cheio esses dias. Eu passei realmente uma noite puto por causa disso. E foi na mesma noite que eu vi Curupira, o demônio da floresta. Então assim, eu me fudi essa noite. E eu pensei em fazer o podcast pra membro falando sobre isso. Depois eu pensei, vou fazer gravando um vídeo pra lá. E em vez de postar só pra membro, eu vou postar tipo um episódio de graça pra todo mundo. Pro pessoal saber o que tem lá e tal. Normalmente lá um episódio de 20 minutos, só é mais curto, 20, 30 minutos. Só pra ter um benefício a mais, né? O pessoal que já é membro lá, já, porque a quantidade de membro que eu tinha lá é a mesma que eu tenho agora. Então, que eu tinha antes é que eu tenho agora. Então, foda-se. Eu falei, cara, só vou priorizar essas pessoas dando uma coisinha a mais. Posto uns vídeos adiantados quando eu consigo. Enfim, infelizmente não deu. Mas... aqui estamos, né? Vamos lá pro episódio de hoje, já que eu já desabafei sobre minha frustração. Recados de sempre, né? Você já sabe, tem esse podcast aqui no Spotify, que sai simultaneamente com o YouTube. Tem um Live Pix na descrição e um QR Code aparecendo na tela. Você que tá no Spotify, não tem nada disso, né? Mas fica aí, livepix.gg/Alochan, tudo minúsculo. Você pode mandar um Pix pra gente lá, mandando a sua mensagem, que sempre vai ser lida no final desse podcast. E assim, ajuda realmente a gente. Eu não tô brincando, eu tô literalmente nas últimas semanas sobrevivendo com esse dinheiro. Nossa, eu tô com uma vontade de comer alguma coisa, né? Quem diria que ficar com 3 dias sem comer nada dá fome, hein? Mas eu não tenho dinheiro. Eu abro a Live Pix, tem 20 conto lá. Eu lavro o Live Pix. Nossa senhora, o cara, ele não consegue falar. Cada vez mais que eu tô fazendo esse podcast, eu vou repetir um negócio que eu já repeti de novo, mas é que não muda isso. Quando eu termino esse podcast, meio que me bate uma energia, não uma energia ruim, mas uma energia daquelas de... sabe quando você tá com essa energia que você só quer gritar? Aquela energia quando você chega em casa, deita na cama e só sai do seu corpo sozinho. Basicamente isso que eu sinto, porque a minha cara inteira fica vibrando. Inclusive no último podcast, as minhas mãos inteiras estavam vibrando. Eu acho que é porque você não vê isso, né? Porque isso daqui não é um podcast de vídeo, porque não dá pra fazer um podcast de vídeo, porque simplesmente, cara, é muito grande pro meu celular. Eu não tenho espaço de armazenamento suficiente. E daí as minhas mãos, eu fico gesticulando demais. E daí eu acho que minha mão meio começou a vibrar por causa disso. E daí eu passei aquela noite inteira do último podcast, a última gravação de podcast, eu achei que eu ia ter um AVC, porque minha mão tava formigando. É incrível, cara. Como que... assim, você sabe que a minha saúde é uma merda a partir do momento que qualquer coisa estranha, minimamente, tipo, a aritmia cardíaca, uma dorzinha no peito, uma cãibra no baço. Eu nem sei onde fica o baço. Mas um formigamento no meu dedo da mão. Eu acho que é a morte. É assim que você sabe quando o cara, ele não se cuida nem um pouco. Mas enfim, onde é que eu tava? Enfim, tá aí o Live Pix, você pode ajudar a gente, que é muito importante pra gente. Se não puder também, tudo bem. Lá você pode mandar uma mensagem que sempre vai ser lida aqui no final do podcast, tá bom? Antes dos e-mails e das DMs. Inclusive, esse é o terceiro recado. O e-mail de nós, caso você queira mandar sua história ou pedir um conselho, ou tanto faz, é alochampodcastconselhos@gmail.com, tudo minúsculo, desse jeito no plural, tá bom? Conselhos.
E tem a DM também. Agora, por algum motivo, atualizou o Instagram. E a DM do meu podcast, por algum motivo. Eu não entendo, cara. É o mesmo celular. É o mesmo aplicativo. A única diferença que muda entre o perfil do podcast e o meu perfil principal é que eu clico pra mudar de perfil. É só isso. E tem umas coisas num perfil que não tem no outro. Por algum motivo, agora teve uma atualização no meu perfil de podcast. E agora voltou a aparecer as DM normal lá. Então, caso você queira mandar a sua história na DM lá, eu prefiro e-mail, sendo bem honesto. Mas caso você queira, seja mais fácil pra você pedir um conselho lá, mandar mensagem lá, é @alochampodcast, tá bom? Mande a mensagem, tenta ser direto, pelo amor de Deus. Nossa, teve alguém que eu não vou lembrar o nome. A pessoa ela mandou uma puta história gigantesca, mas ela não só mandou uma história gigantesca, como ela não fez um blocão de texto. Sabe quando a pessoa ela escreve um blocão de texto? Ela escreve tudo e depois ela manda. Essa pessoa, ela foi mandando em partes. Ela escreveu uma linha, mandava. Escreveu uma linha, mandava. É impossível, cara. Eu não consigo tirar print disso. E eu não vou ficar com a conversa aberta aqui, porque meu celular tá gravando um negócio, eu não quero atrapalhar a gravação. Então assim, por que você tá tentando me fuder? Eu queria entender isso. Mas, inclusive, eu vi uma mensagem sobre isso, um meme sobre isso, que era 2 exemplos. Exemplo da esquerda era gente que manda mensagem por mensagem, sabe? Manda uma linha, outra linha, outra linha. E isso é quando você tá atacando alguém com argumentos. Agora, quando você tá se defendendo, aí você manda um blocão cheio, ponto por ponto. Enfim, isso é muito verdade. Principalmente pra mim, que adoro ficar discutindo com as pessoas de graça. Desculpa, tá? É minha diversão. É a diversão que eu tenho. Eu não vou pro shopping, eu não vou pro cinema. Não. Eu ou vejo filme pirata, ou eu discuto sobre coisas. Ou eu discuto sobre o filme pirata que eu estou assistindo. Essa é a gama de entretenimentos que eu tenho na minha vida. Enfim. Então, DM @alochampodcast e e-mail alochampodcastconselhos@gmail.com. Então, vamos pro podcast de hoje, né? Já que já começou, né? Eu já desabafei as coisas que era pra eu desabafar. Mas eu vi muito filme essa semana, basicamente. Não é que eu vi muito, eu vi um filme muito foda, cara. Eu continuei nessa tara de ver filmes com plot twist, procurar qual que seria os melhor e tal. E eu assisti alguns bons e alguns Curupira, o demônio da floresta, né? Que assim, tá no mesmo nível de outro filme que eu vi que é Peter Pan. O Pesadelo na Terra do Nunca. Nossa, esse filme, eu vou contar pra vocês esse filme, que esse filme é horrível. É horrível esse filme. Assim, Pesadelo, Peter Pan, Pesadelo na Terra do Nunca. Se você vê esse filme, não vai ver, não clica, não, nada, cara, nada. Você vai se estressar. Esse filme não é tão horrível quanto o Curupira, o Demônio da Floresta, mas por pouco, por muito pouco. Só não é tão ruim porque é americano, porque os caras têm um pouquinho de dinheiro a mais. Mas é só isso que muda. Eu vou contar o filme pra você porque você não vai perder nada. Isso eu te garanto, você não vai perder nada. Basicamente, a ideia é muito boa, tá bom? A premissa do filme é muito boa. Que é, eles pegam o Peter Pan e criam analogias com isso na vida real, onde em vez de ser um garoto, é um cracudo. Eu tô falando pra você, é genial. Basicamente, esse cracudo, ele sequestra criança, ok? Ele leva para a Terra do Nunca. E daí aparece isso acontecendo no filme, nas primeiras crianças. E assim, esse filme é aquele filme de terror que não dá susto e que não é de suspense. É aqueles filmes simplesmente gore, que simplesmente tem sangue aleatório a todo momento. Basicamente, Jogos Mortais. A questão é que Jogos Mortais ainda tem uma história acontecendo por trás e é um pouco criativo. Nesse caso desse filme, é simplesmente brutal. É o cara que ele acaba cortando a cabeça de uma mina. Tipo, a testa da mina. E do nada ele fala, vou tirar o rosto dela. E daí ele pega a cabeça dela, o rosto dela, o cabelo. E separa o rosto dela da cabeça. Por quê, cara? Por quê? Me fala o motivo. Não tem motivo, né? Você é louco. Tá bom, então. Tô querendo combater argumento com cracudo. É a minha vida. Botar aquela mesa, change my mind. Mude minha opinião no meio da Cracolândia. O que será que acontece se você botar uma mesa? A gente sabe o que acontece, né? Os caras levam a mesa. Não, ela chama esse cracudo também é gente. Eu sei. Bandido também é gente, né? Mas não impediu o cara roubar meu celular. Tem gente que é gente, mas é gente ruim. Eu vou fazer o quê, né? Enfim, voltando para o filme. Basicamente, a história é que esse cara, que não é um moleque, é um jovem, um adulto, um homem adulto, ele sequestra crianças.
e daí quer levar para a terra do nunca. E você não entende no início se ele é louco mesmo, se ele é viciado ou se é só a desculpinha que ele usa para as crianças. Isso meio que fica subentendido. Mas também não precisei tentar atenção assim, porque esse filme não merece, ponto final. Dele sequestra uma criança, que daí dá certo. E a segunda criança que ele vai sequestrar dá um problema, a mãe do moleque ataca ele e tal. E ele leva o moleque embora, mas ele fica todo desfigurado por causa disso. E daí, anos depois, muitos anos depois, aparecem os personagens, que daí é a Wendy e é os outros moleque, tá bom? Que você que já assistiu a história clássica do Peter Pan, você sabe. Tem o Peter Pan, que é um moleque da Terra do Nunca, que quer viver, que é um adolescente para sempre, e quer levar os moleques, os adolescentes para essa ilha para ser criança para sempre também. Nesse caso, é um cracudo, que tem a fadinha também, a Sininho, a Tinkerbell, que no Peter Pan clássico é uma fadinha de verdade, que tem ciúmes do Peter Pan, mas nesse filme é uma mina trans que foi sequestrado quando era um garotinho e ficou em cárcere privado se drogando e injetando nas próprias veias heroína, que tem o lindo nome de pozinho de pirim-pim-pim. Como eu falei, uma ideia genial, né? Mas executada por um idiota. E daí, enfim, essa mina, o Andy, tem um irmão mais novo, e daí o cara sequestra esse irmão mais novo da mina. É basicamente isso. E aí começa o meu estresse. Como é que ele sequestra o moleque? O moleque tá indo embora da escola de bicicleta. Tem um fio no meio do caminho, no meio do mato. Ok, beleza, acontece. Tem um fio, você caiu e fica ali no chão, beleza, você vai levantar, vai pegar a bicicleta e sair. Não, você fica deitado e fica olhando em volta e você vê um furgão. Você vê uma van, o que você faz? Quê? O que aconteceu? E daí aparece o cara de máscara, ele tá de máscara, lembra disso, porque naturalmente, né, é uma floresta, mas pode ter gente que vai reconhecer o cara, vai reconhecer o rosto desfigurado dele, mas no momento que ele agarra o moleque, ele tira a máscara, ele tira, por quê? Porque eu não sei, porque não tem porquê nesse filme, ele só faz. Daí ele sequestra o moleque acorda, fica assustado, fica com medo, pega a mochila e pega o celular, porque eu vou sequestrar alguém, eu vou deixar essa pessoa no quartinho trancado com a mochila dela, com o celular dela, porque eu também não vou abrir a mochila pra ver o que tem dentro. Não, eu vou respeitar a privacidade da pessoa, gente, óbvio. Eu posso ser um assassino, mas eu respeito a ética. Eu sou um psicopata, mas que respeita a intimidade dos outros, né, rapaziada? Enfim, isso daí é a primeira coisa. E daí o Andy volta pra casa, fica assustado, todo mundo fica com medo. E daí eles vão atrás de um cara que já teve o filho sequestrado por um palhaço, porque esse cara era palhaço, ele fazia uns bicos de palhaço de vez em quando. E daí a gente descobre que tem uma criança aí que, né, foi sequestrada. Ponto final. Até então é isso. E daí a gente entra no quarto, que era pra ser um menino, daí aparece um flashback do menino. Porque é isso que o filme faz. Quando o filme ele não tem nenhuma capacidade de montar uma história. Tá o pai do moleque falando que o moleque sumiu do nada. Ele não sabe como que sumiu, certo? E tá um flashback pra nós aparecendo do moleque sendo sequestrado por um palhaço que ofereceu um balão. Como que tem esse flashback? Por quê? Isso é uma memória de quem? Não existe essa memória, sabe por quê? Porque é o velho falando e o velho não... Sabe por que que você faz um filme tão ruim, cara? Meu Deus do céu, como que você consegue fazer um filme de nada? Mas tá bom, daí você entra no quarto do moleque e você vê que lá tem um monte de fadinha e tal, coisa rosa, e o moleque fala, ele dizia que gostava, então eu comprava pra ele, tudo bem. Aí aparece a mina no calabouço, lá na casa abandonada, cuidando do moleque que foi sequestrado. Que eu não vou lembrar, é o protagonista, mas eu não vou lembrar o nome, é o protagonista. E daí você, nossa, essa é a... Quer dizer, eu não sei se era pra perceber isso, mas você percebe na hora. Eu não sei o que é planejado ou não por esse filme. Porque tem umas coisas que você pensa, isso aqui é planejado. Não foi, os caras só são incompetentes. Por exemplo, o moleque vai falar com o Peter Pan, certo? E daí ele acaba falando que ele tem um melhor amigo porque aparece a foto no celular. Deu pra entender? Deu pra entender. O que o Peter Pan vai fazer? Eu vou lá sequestrar esse moleque. Por quê? Eu não sei. Mas antes disso, sabe o que o cara faz? Ele estaciona o carro dele na frente da rua da escola, que vai passar o ônibus da escola com várias crianças, e ele mata todas as crianças. E nem aparece ele matando. Só aparece depois vários corpos no meio do mato.
E todo mundo fica, nossa, todo mundo morreu e tal, que triste, né, rapaziada? Só que o amigo do moleque lá, do protagonista, não tá lá, então... Você entende o que é nada? Você entende o que é nada? E o cara não tava de máscara, o cara... Meu Deus do céu, cara, qual que é o motivo de ninguém ter visto um horário de pico, onde tá de dia? O cara faz isso. Tem um ônibus escolar no meio da rua, as pessoas estão gritando, as crianças estão gritando, tem casa na rua e ninguém vai ver. Por quê? Porque sim, porque o cara que escreveu esse filme, em nenhum momento ele parou pra pensar, como será que resolve isso? E digo mais, eu fui atrás do diretor desse filme, é um moleque que também fez Ursinho Pooh. E o Ursinho Pooh 2, os filmes de terror, tá? O filme de terror do Ursinho Pooh. Que é, sei lá, Facas e Mel, eu não sei. Mas, assim, esse cara, nossa, esse cara, eu não tenho palavra pra descrever a raiva que esse cara me fez passar, cara. Que tem a raiva boa, que é bom de reclamar. Só que nesse filme eu tava reclamando de frustração. O Curupira, o Demônio da Floresta, eu não tava reclamando de frustração, porque eu já não esperava nada, não tem como me frustrar. Agora, a partir do momento que eu tô vendo Peter Pan, e eu entendo essa vibe de, nossa, o pozinho mágico é heroína. O Peter Pan, na verdade, tá sequestrando crianças pra levar para a Terra do Nunca, que a princípio a gente entende que é matar as crianças. Nossa, então tem uma vibe ali por trás. A Tinkerbell, a Sininho, na verdade, é uma dessas crianças que ele sequestrou, uma criança trans. Nossa, da hora. Tem um ponto legal. Então me deu uma expectativa. E daí, sabe o que o cara faz? O cara, ele, depois de ter matado todo mundo no ônibus, ele vai atrás do amiguinho do protagonista. Pra matar? Não, pra sequestrar, pra botar eles juntos, certo? Certo. O que ele faz? Ele começa a matar as pessoas na casa. Nesse momento, a Wendy, a irmã do moleque, tava lá. Que tava assustada, foi dormir na casa da amiga dela, né? Porque o molequezinho lá que é amigo do protagonista, tem uma irmã mais velha. Essa irmã mais velha é amiga também da irmã do protagonista. Olha só que legal. E daí a irmã do protagonista foi lá. O Wendy foi lá. Tá dormindo. Daí chega o Peter Pan, mata a amiga da mina, a amiga da Wendy que tava dormindo no sofá. Que legal. Você pensa, ele vai ser stealth? Ele só vai sequestrar as crianças e vazar? Claro que não. E sabe o que mais me estressa nessa parte? A Wendy, ela pega, ela foge. Ela vê o Peter Pan também matando o pai do moleque. O pai do melhor amigo do protagonista. Deu pra entender? Tem o protagonista e o melhor amigo dele. E tem o pai desse molequinho. O Peter Pan matou esse moleque. Matou a irmã do moleque, matou o pai do moleque. E daí a Wendy foge pela janela e dá a volta e desce no outro quarto. De repente, a mãe do molequinho aparece amarrada pra ser solta pela Wendy. E daí do nada aparece o Peter Pan atrás da mina, da mãe, e mata ela. E a Wendy se esconde a tempo. Não sei se deu pra perceber o ponto que me estressou aqui, mas eu vou explicar pra você. Por que o desgraçado amarrou a velha? Ele entrou ali matando todo mundo e ele ia matar a velha. Porque em que momento, no meio de um massacre que tá todo mundo gritando e apavorado, você parou pra amarrar a pessoa, amarrar a boca da pessoa, a mão da pessoa numa cadeira? Explica pra mim qual que é o sentido disso. Não tem sentido, era só pra ter o momento em choque. Ah, o Peter Pan tá aqui, quase viu a Wendy. É só pra isso. E daí o Peter Pan, ele pegou o molequezinho, botou no carro e foi pra casa. A mina, a Wendy, pegou o celular dela, que obviamente, vai estar sem bateria. E daí ela, que já é mais velha, ela sabe dirigir, ela entra no carro e segue a van do Peter Pan. Outro momento que me estressa, sabe por quê? Você tá numa rua escura. Imagina agora uma rua escura, reta, uma reta, não tem curva, reta, no meio do mato. De noite. A mina com o farol aceso. E não é que a mina tava, eu vou ficar aqui, né, longe. Não. A mina, o cara chega em casa, a mina chega literalmente 7 segundos depois. A mina tava ali. E o cara não viu, o cara não reparou um farol atrás dele, na casa dele, no meio do mato, no meio do nada de noite. Por que o cara faz isso comigo? Inacreditável esse filme, cara. E daí a mina consegue entrar lá, daí ela briga, daí aparece a Sininho, daí ela fala, eu conheci o seu pai, na verdade seu pai te ama, o Peter Pan mentiu pra você, falando que ninguém te amava e tal, daí a mina ajuda a Wendy, que pega o menininho, salva o menininho, o amiguinho do protagonista, daí ela pega o irmão dela, e daí leva o irmão dela, tenta salvar, e daí tem outra coisa que me estressa.
Os caras não morrem, o cara não. Assim, não é difícil que seja tão difícil bater num cracudo. Como que pode ser tão difícil assim bater num viciado? A mina bate no cara, crava uma seringa no pescoço e ele fica vivo. E dane-se. Bate no cara com mesa, derruba o cara com coisa, bate com uma enxada. O cara tá lá, vivão e vivendo. Sabe como é que o cara morre quando o moleque. E assim, essa cena dura demais, essa cena dessa briga, dessa perseguição da Wendy com o cara, com o Peter Pan. Mas dura demais, mas dura, meu Deus do céu. E sabe como é que o cara morre? Daí com o molequezinho, com o protagonista, ele batendo no cara. Ok, uma mulher adulta não, agora um moleque de 14 anos ele consegue. Cara, por que esse filme existe? Não faz o mínimo sentido, cara. Meu Deus do céu. Esse filme é um lixo. Mas não foi só esse que eu vi, pelo menos. Tem o Curupira, o Demônio da Floresta, que eu não vou falar aqui, honestamente. Eu acabei de fazer um vídeo sobre isso. Eu não quero falar sobre esse filme, tá bom? Vai lá no canal principal, que talvez já esteja lá, ou vai estar daqui a pouco. Tanto faz, cara. Ou não vê também. Então, talvez você queira preservar um pouco da sua humanidade, um pouco da sua alma. Todo mundo que viu esse filme, ele perdeu um pouco da alma. Inclusive, eu fui ver que teve treta. Uns índios estavam putos, porque o Curupira, ele representa o protetor da floresta, da natureza e tal, e deu um filme de terror. Mas assim, é um filme de terror, é uma reimaginação também, cara. Fizeram esse cursinho, pô, o que você tá enchendo meu saco? Assim, índio que mora em casa de cimento não era nem pra estar opinando. Pô, mina, assim, você quer. Caralho, eu sou índia também, eu tô reclamando, olha meu rosto pintado. Você tá de cropped! Que você comprou na Shein! Não enche meu saco, não! Sabe, pelo amor de Deus, cara. Mas tem que reclamar do filme. Mas assim, podia ser pior. Podia ser muito pior. Que bom que eles não representaram do jeito certo. Porque o Curupira no filme, o Curupira, o Demônio da Floresta, só procura o título na internet, que você vai ver como é que é o Curupira. Parece uma lagartixa preta. Parece o lagarto do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha. É literalmente a mesma coisa. O cara do CGI fez um Venom, sem nariz. E ponto. Mas teve outros filmes bons. Teve A Caça. Nossa, esse filme é muito bom, mas eu esperava uma coisa diferente pelo título. Eu esperava, sei lá, um filme de ação, mais ou menos, que tivesse suspense, mas tivesse ação de caçar gente pra matar mesmo, alguma coisa, assim, meio que jogos no meio de uma floresta, sei lá. Mas não era, é um filme muito mais tenso disso, de um professor que ele gosta do trabalho dele, ele acabou de passar por um divórcio. Eu não vou contar todo o filme aqui, tá? Eu só vou contar o iniciozinho dele, mas é um filme muito bom. Do Mads Mikkelsen. Você conhece esse ator? É o cara que ele fez o Grindelwald no Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore, alguma coisa assim. O cara que substituiu o Johnny Depp. É um ator bom. E ele é um cara divorciado, que agora tá lutando pela custódia do filho, agora ele tá trabalhando numa creche, onde todas as crianças adoram ele, abraçam ele, adoro ele brinca com as crianças e tal. E teve uma menininha, uma cidadezinha pequena, ele é amigo de vários caras, que sempre estão saindo junto, e o melhor amigo dele, especificamente, a filha dele, começa a gostar do Lucas, que é o nome do protagonista, né? E daí, do nada, inclusive, ela beija o cara na boca. E daí o cara vai lá depois e fala: aquilo que você fez antes. Você também deixou esse coraçãozinho aqui no meu paletó. Eu acho que você deveria entregar isso pra algum outro menino e tal, não sei o que. E a menina, ela fica brava. E ela associou alguma coisa na cabeça dela pra um amigo do irmão dela, que ela tem, que mostrou pra ela um videozinho um vídeo adulto. A beisola do Privas. Enfim. Mostrou lá um pinto pra ela no celular e tal. Mas foi rápido, mostrou e vazou assim, meio que tentando zoar com a criança. Só que isso ficou na cabeça dela e ela fala pra diretora da creche que o Lucas, ela odeia o Lucas, não sei o que. Sendo que o cara foi mó querido com ela o tempo inteiro. Os pais dela estavam brigando, ele falou: posso te levar pra escola e tal? Daí ele ligou pro pai dela, falou: ela tá aqui na frente, vocês estão brigando. Quer que eu leve ela pra escola? Beleza, levou. A mina se perdeu na escola e tal, não sabia como voltar pra casa. Ele levou a mina lá também. Levou a cadela, que a menininha gosta de brincar. A Fanny, inclusive. Bem bonitinho o cachorro. E daí a diretora ficou: mas você adora ele, por que você odeia? É porque ele tem pinto. E daí ela fala: mas todos os meninos têm pinto.
Daí eu não sei o que ela fala especificamente. Ah, mas o do Lucas é feio, é pequeno, não sei. E daí a diretora entra em choque. Como é que você sabe? Ela fala, eu vi. Ele me mostrou alguma coisa. E ela mente esse bagulho. E ela nem percebe o quão absurdo é isso. Que naturalmente é uma criança com raiva. Só que isso começa a se espalhar. E a diretora não fala pra ele especificamente o que aconteceu. E dela conta pras outras pessoas da escola. E essa mentira vai aumentando. Vai gente falar com a menina, perguntar, tipo assim. Se é alguma coisa branca, né? E daí começa a aumentar, você tá entendendo? Vai aumentando e a vida do cara vai virando um absurdo. E daí as pessoas falam, a mina da diretora não explica nada pro cara. E daí ela faz uma reunião de pais depois falando sobre isso, contando tudo isso. E todo mundo na cidade começa a odiar o cara. E o filme é sobre isso, o filme é sobre esse cara. Nossa, é um filme agoniante, cara, é muito bom, sabe? O sentimento é ruim, mas quando o filme ele quer colocar isso na ideia, é maravilhoso, é perfeito. E esse cara, ele sempre faz vídeos. Esse diretor, que é o Winterberg, eu acho que é. Eles também fizeram o Druck, que eu não vou lembrar que ano foi, foda-se, mas eu já falei que eu assisti esse filme. Que tem uma vibe meio cidade pequena, meio. Uma ideia muito simples, sabe? É sempre uma ideia muito simples. Esse, por exemplo, é como que seria uma falsa acusação feita por uma criança? Como que seria lidado com isso numa cidade pequena? Como é que as pessoas julgariam? E daí faz esse filme. E daí fizer depois Druck, que daí é melhor no sentido de não tem essa agonia toda, tem os seus momentos de humor e tal, mas de novo, a mesma vibe, uma câmera simples, não tem uma imagem totalmente cinematográfica, não tem uma trilha sonora sensacional. Não, não. A câmera, inclusive, muitas vezes tá mexendo, como se fosse alguém gravando à mão. É sensacional. E, de novo, uma ideia simples, que é um bando de professor numa escola, Druck, né? E daí o pessoal chega no pensamento de, pô, será que é verdade o estudo de fulano falando que todo mundo tem uma deficiência de álcool no corpo? Ou seja, se a gente ingerir álcool, talvez a gente tenha um maior rendimento nas coisas. E parte desse ponto, daí os caras começam a beber, bebe uma dose, bebe duas e vai aumentando a dose entre todo mundo ali, os professor, todos os dias. E daí começa a ficar mais pesado, começa a brigar com mulher, o outro briga com os filhos, sabe? Começa e tal, e daí no final dá uma tragédia. E a gente vai vendo, mas entende que é muito da hora. E esse daí também é feito pelo Mads Mikkelsen, que é um ator muito bom. Nesse filme, cara, a caça é muito sofrida, cara. Assiste esse filme. É tenso o tempo inteiro, mas é muito bom. O final dele, porque eles também caçam durante o filme, né? Por isso que tem essa indireta a caça. Porque eles caçam, eles têm rifle e eles caçam veados, caçam cervo, porque lá pode. Às vezes porque tem demais, então é meio controle populacional. E daí no final ele vê um e ele decide não caçar, não atirar, porque ele tem misericórdia do bicho. E logo em seguida acontece um bagulho que você percebe, tipo, caralho, ele tem misericórdia do bicho, mas as pessoas não vão ter nele, sabe? Não vão ter misericórdia dele. É inacreditável, cara. É um filme muito bom. É sensacional. E meio que termina. Cara, vale a pena esse filme. Vários momentos você fica, cara, não é possível que fizeram isso. Nossa senhora. E você sente, você tem um desconforto no final. Antes de você pegar essa coisa ruim que acontece, que você fica, pô, não vão ter misericórdia dele mesmo, né? Você fica, cara, parece que tá tudo bem, mas meio que não tá, né? Caralho, olha tudo que aconteceu. E daí você sente a vibe de fato que, tá. É que não tá tudo bem mesmo. E não vai nunca mais ficar tudo bem. Pô, cara, que filme foda. Eu não tava esperando. Eu assisti O Assassino também, The Killer. É um filme ok, um filme de ação. Ok, não tem muito o que falar. Do Mike Fassbender. Michael Fassbender? Ou Mark Fassbender? Tanto faz. Mas agora o filme principal. O filme, nossa. Esse episódio aqui podia ser só falando desse filme. Virou meu novo filme favorito. O Homem Duplicado virou meu novo filme favorito. O que, assim, também não tem muito histórico, né? Meu último filme favorito também era Como Treinar Seu Dragão. Não tem muito o que fazer. Basicamente, eu vou explicar. É que assim, cara, vai ser difícil, vai ser longo isso daqui, mas tem um motivo. E eu vou contar o filme inteiro pra você. Não quero saber. Eu tô falando pra você, é um filme muito bom, que você vai ter que parar pra pensar depois, vai ter que ficar pensando sobre o filme, você não vai entender de primeira. Então assim, se você quer assistir
antes de eu falar, vale muito a pena, pode ir lá, entendeu? Mas eu vou falar dele aqui. Basicamente, eu vou primeiro falar o que acontece. É que é aqueles filmes de camada, sabe? É aqueles filme perfeito pra gente insuportável que é cult. É o filme perfeito. Enfim, mas tem duas camadas. Eu vou falar primeiro o que acontece. Na camada que se você só sentar e olhar, você vai, tá bom, tá acontecendo isso daqui, e o que tá por baixo, tá? O filme começa basicamente com um cara que a gente não sabe quem que é. Ele tá indo num clube meio de coisa adulta, que tem stripper, que tem aranha. Então tá bom, né? Todo mundo com o seu fetiche aí. Do nada corta. E o mesmo cara, aparentemente, com a mesma aparência, ele tá dando aula. Ele tá falando sobre guerra, sobre coisas trágicas e como que a primeira vez que uma guerra acontece é uma tragédia, mas a segunda é uma farsa. Ok, beleza. E o tempo inteiro no início desse filme, que ele tá caminhando, fica dando foco numas teias, nos cabos de energia no meio da cidade, que parecem muito teias, o que vai ser importante porque a aranha nesse filme é um negócio que o tempo inteiro tá presente. E desse cara ele vai pra casa, ele vê um filme, ele transa com uma mina, e de repente ele lembra do filme, ele sonha com o filme que ele acabou de assistir e ele percebe que ele tá no filme. Ele fala que. E ele começa a tentar achar quem que é esse cara. Ele vai atrás, ele liga pros caras, vai onde seria a agência desse ator. E daí ele vai lá atrás pra tentar entender o que tá acontecendo. Quando ele chegar lá, o recepcionista fala: Nossa, você de novo, faz 6 meses que você não aparece aqui. Uau, como é que você tá? Hoje não abre, né? Hoje é sábado, mas como é que você tá? E daí, ok, meio estranho, mas lembra desse número aí, 6 meses, tá bom? O filme continua e daí ele vai atrás do cara específico, né? A princípio, do Anthony. Ele é o Adam e tem o Anthony, certo? E o Anthony é diferente. Ele adora mirtilo, ele é casado, ele mora com a esposa, ele é cheio de energia. E o Adam é um professor, sem energia, cansado, um pouco esquisito. E daí meio que conversa, ele liga pra lá, a mulher do cara atende, fala uns bagulho meio estranho, fala, eu queria encontrar com ele, que nós é igual, não sei o que. E o Anthony pega e liga pro cara e fala, não liga mais pra cá, não sei o que. Basicamente isso que fica acontecendo. Até que a mina resolve ir atrás do Adam, a namorada, a esposa do Anthony. Vai pra faculdade e realmente o Adam não reconhece ela, só conversa, ela não se apresenta. Daí ele só perguntar de quantos meses. Ela fala, eu tô de 6 meses. Ok, beleza, legal, conversa. Ela fica em choque. A gente não entende o que ela fica em choque. Tipo, o nível que ela fica em choque não era pra você ficar só porque, nossa, tem alguém idêntico ao meu marido. Não, não é esse o nível. Ela volta pra casa, daí o Anthony, o marido dela, volta também e ela fala, eu vi ele é idêntico a você. Daí ele ficou, não entendi. Ela fala, eu acho que você entendeu. Eu tenho quase certeza que você entendeu. Chorando. E o Adam, ele tem uma namoradinha, piriri pororó, e tudo mais. E daí tem uma cena, inclusive, um pouco estranha. Porque o Adam, ele odeia mirtilo, ele não gosta de mirtilo, tá sempre cansado, não é casado. E ele vai na casa da mãe dele, a princípio. E daí, curiosamente, a mãe dele larga uma tigela na frente dele de mirtilo, ele fala, eu odeio mirtilo. Ela falou, não, você adora comer mirtilo, come, faz bem. E ela solta uma frase um pouco estranha, né, você já tem problemas pra lidar com uma mulher só. Ok. Isso logo em seguida corta e tem uma aranha. Uma aranha no meio de uma cidade. Uma aranha gigantesca, assim, maior que um prédio. No meio da cidade. Que, ok, de novo, você não tá entendendo. Você só tá indo, você só tá assistindo o filme. Mas vai ser importante mais pra frente, tá bom? Aí isso continua. E você descobre que o Anthony, ele tem um problema de traição. O outro cara, ele tem um problema de traição, que a esposa dele vê ele no telefone e fala, você vai se encontrar com ela de novo? Você tá fazendo isso de novo? Você tá traindo de novo? Ele fala, não tô, você tem que parar de ser paranoico e tal, beleza. Aí continua o filme e basicamente os dois se encontram. O Anthony e o Adam num quarto. Que você não sabe exatamente pra que é. Mas vai saber, né? E daí quando eles se encontram é uma coisa um pouco estranha, um olhando pro outro, eles perguntando, você tem uma cicatriz tal em tal lugar? O outro cara fala, sim, tenho sim. Tá bom. E daí o outro cara ele só pega e fala, acho que tá na hora de eu ir embora, e vai embora correndo. E ali você vê a diferença dos dois, inclusive você vê uma atuação muito boa do Jack Gyllenhaal, que é o cara principal que faz.
Você vê, porque um é um cara mais imposto, um cara mais reto, mais, né, divertido, mais pra cima, e outro é um cara cansado, pra baixo. É, então bom, vamos lá então. É basicamente isso, e você vê a diferença nessa atuação aí. Inclusive, naquela cena que eu falei que ele aparece com a mãe dele, o Adam lá, tem uma frase muito boa que ela fala que é: você deveria largar esse sonho bobo de ser ator. Ué, mas o Adam é professor. Quem sabe, né, gente? Eu não faço a mínima ideia. Eu sou burrinho, eu não tô entendendo nada. Continua o filme. E basicamente, depois do encontro, o Anthony fala com o Adam. E meio que ele não tá entendendo as coisas e tal. E ele vê aquela mina. A mina que era a namoradinha do Adam. O Adam tinha uma namoradinha que de vez em quando eles transavam. Sei lá qual que é o nome disso, tanto faz. E daí o Anthony vê isso. E depois fala com o Adam, fala, olha só, deixa eu ficar, eu passar uma noite com ela. E depois eu desapareço com a sua vida. Desapareço da sua vida, você nunca mais vai me ver. O Adam deixa, mas ao mesmo tempo o Adam fica um pouco puto. E ele vai atrás da casa da mulher do Anthony. Vai pra casa do Anthony. Com a mulher do Anthony. Talaricagem. E a mulher percebe. Eles tiram a roupa, ela tira a roupa, eles vão deitar, ele deita também, e ela percebe. Ela fala, como foi a escola hoje? Ao mesmo tempo que no outro quarto, no quarto do Anthony com a outra mina lá, com a namoradinha do Adam, tá aqui, ó. On fire, tá aqui, ó, se pegando, tá? O quarto pegando fogo, a mina pela parede igual uma aranha de verdade. Por isso que tem a simbologia da aranha o tempo inteiro. E daí o Adam tá meio incomodado lá na casa do cara, ele vai pro sofá, daí a mina chega, agarra ele, a mina do outro, sobe em cima dele. E daí meio que começa ali eles a se pegar, o Adam começa a ficar confortável, e o Anthony, em algum momento, a namoradinha do Adam percebe que o Anthony tá com tem uma marca de aliança no dedo. Ela pede, não, vamos embora, daí eles vão pro carro, ficam brigando, isso vai intercalando essas cenas dela no carro brigando com o Anthony, com o Adam, com a mulher do Anthony, se pegando, certo? Isso vai intercalando, fica com isso na memória. Daí do nada, quando finalmente a mulher do Anthony e o Adam se pegam, capota o carro do Anthony com a namoradinha dele. O carro capota, os dois morrem e aparece inclusive um vidro quebrado, como se fosse uma teia mesmo. E no outro dia, simplesmente o Adam ele finge que vai ser o Anthony, tanto faz, ele bota as roupas do Anthony e eles começam a escutar no rádio, teve um acidente de um carro, daí ele só vai lá, desliga o rádio. E uma coisa que eu não falei, lembra aquele clube de strip lá do início? O Adam não sabia de nada disso, mas quando ele tava no elevador, um cara falou algo sobre isso, falou, a gente recebeu trocaram uma fechadura, não é mais o mesmo lugar e tal, queria ir de novo, você recebeu a chave nova. Ele falou, não sei de nada, porque o Adam realmente não sabia, ele tava invadindo a casa do cara. E de repente, no outro dia de manhã, quando ele tá de boa, ele aceitou essa vida, ele aceitou a mulher do Anthony, ele acha essa chave que era pro Anthony. E ele lembra de tudo isso. E ele fala pra mulher dele, que agora é a mulher dele, né? A mulher do Anthony. Fala, meu bem, a gente tem alguma coisa pra fazer hoje? É que eu acho que eu tenho um compromisso de noite. E mente na cara dura. E dele, a mina fica em silêncio, ele entra no quarto e aparece uma aranha gigantesca, mas não igual a outra, tamanho de um prédio, não. Mas uma aranha gigantesca contra a parede. E ela se encolhe, dá um grito, que você toma um jumpscare, basicamente. Aparece a cara do Adam. E ele fica tipo de boa, ele não tá em choque, ele só, entendi. E acaba o filme. Filme maravilhoso, sabe por quê? Eu vou explicar pra você, porque depois eu passei um dia inteiro pensando sobre o filme. Então assim, não teve vídeo segunda, eu te falo por quê. Porque eu fiquei pensando sobre o filme. Explicando pra você aqui, ó, de uma vez por todas. Mas tem outras explicações. Eu não ligo, a minha explicação é a certa e ponta, é assim que funciona. Tá bom? Basicamente, é o mesmo cara. É o mesmo cara, tá bom? Eles são a mesma pessoa. A questão é que em algum momento o Anthony é o cara real, tá? A questão é, lembra dos 6 meses? 6 meses de gravidez, 6 meses sendo ator, 6 meses dando aula. O que aconteceu é que em algum momento o Anthony, que é o cara principal, que é o cara real, ele entrou em choque. Ele era um cara que traía a mulher, ele era um cara que fazia tudo isso, então ele criou uma dupla identidade, uma dupla vida, que é o Adam, que é só um professor de escola,
de vez em quando. E que daí ele pode ter essas namoradinhas que ele leva pra uma casa toda fodida, toda quebrada e tal. Inclusive, uma indireta muito clara pra isso é que quando o Adam tá olhando a foto do Anthony como ator, fica, ué, quem que é esse ator? Ele é idêntico a mim. Ele pega uma foto que tá rasgada no meio, que tá ele tem uma outra pessoa, mas tá rasgado no meio. Ele compara essa foto com a foto do ator, fala, meu Deus, nós é idêntico. E depois, quando o Adam tá na casa do Anthony, ele vê essa foto completa, que é ele com a esposa do Anthony. Ou seja, é o mesmo cara mesmo, tá? E ele criou essa dupla vida. Por que ele criou essa dupla vida? Pelo mesmo motivo que existe a aranha. A aranha representa, nesse caso, o compromisso, basicamente, tá? Junto com a fantasia sexual dele. Porque lembrando, tá lá no início, lá na primeira cena do strip, tem uma aranha pequena. A questão é, quanto maior a aranha, mais representa o quanto a pessoa tem poder sobre ele. É basicamente isso. Por exemplo, lembra que eu falei que logo depois da cena com a mãe dele aparece uma aranha gigantesca numa cidade? O que, inclusive, é uma grande cena. Porque essa cena tá no pôster do filme. Dificilmente hoje em dia tem pôster de filme bom. Normalmente é só o filme e daí a cabeça dos caras flutuando pra mostrar, ó, esse ator aqui tá no filme, hein? Você quer assistir o filme ou não? É basicamente isso. E daí, nesse caso não, se você procurar agora o Homem Duplicado, ou Enemy, que é o nome, o título em português, em inglês, que é o título em inglês, você vai ver o pôster do filme, que é basicamente o Adam de lado, o Anthony de lado, olhando pra baixo, a cabeça dele tá aberta, tem a cidade e tem uma aranha gigantesca. Que essa aranha representa o compromisso, representa o poder sobre ele, representa ele se sentir preso. Por que logo depois da cena da mãe dele tem uma aranha gigantesca? Porque é esse o poder que ela tem sobre ele por ser a mãe dele. Por que a aranha, a mulher dele, naquele momento que ele entra no quarto, ele vê uma aranha gigantesca? Porque é o tamanho que aquilo representa pra ele. Uma aranha gigante, ela tá grávida, representa o compromisso. Por isso que a teia de aranha, ele se sente preso. Por isso que o Adam, quando ele tá andando pela cidade, ele vê um monte de teia, como se fosse um monte de cabo representando teia, porque ele se sente preso. E por ele se sentir preso e não poder ter essa outra vida que ele queria ter, ele pega e cria essa dupla identidade. O Adam, só que isso conscientemente. Só que por algum motivo, no meio desse tempo todo, ele acaba se perdendo nisso e nem lembra disso. Basicamente, que é a ideia do filme. Ele entrou tão fundo nisso que ele nem lembra. Então as coisas vão acontecendo. Aquela namoradinha que o Adam tinha de fato, ele tinha uma namoradinha, era uma mina que ele só se encontrava pra se pegar e tal, e não passava nenhum tempo junto fazendo nada. Quando o Anthony, né, a personalidade como se fosse o Anthony, ele vê ela, ele lembra de tudo isso. E lembra inclusive que ele prometeu que, olha, me deixa ser com ela que deu o sumo da sua vida. Isso é como se fosse esse lado querendo fugir desse sentimento de se sentir preso. Falando, ó, só mais uma última vez. É só essa vez eu não vou fazer mais. Só essa vez eu sumo. É essa desculpinha. Querendo fazer a coisa errada. Em vez de assumir o compromisso, assumir as responsabilidades que ele tem. Que é com a mulher dele, grávida, ter uma vida com ela e tudo mais. Inclusive, por isso que ele criou essa dupla identidade. Porque lembra que ele começou a trabalhar na faculdade há 6 meses. Ele sumiu da agência de ator há 6 meses. E, curiosamente, faz 6 meses que a mina tá grávida. Ele descobriu isso, ele entrou em choque e criou a dupla identidade. Então, todo aquele... mas aquele final que a mina e o Anthony morrem é falso. Essa parte não existe, entendeu? Essa parte não faz o mínimo sentido. Ele só tá imaginando, é só na cabeça dele representando as coisas. Tanto que quando a mulher dele vê essa outra persona dele, voltando, que provavelmente foi por quem ela se apaixonou, voltando e ela fala, eu quero que você fique, a mina começa a brigar e o carro capota. A mina xinga, a namoradinha, ela briga e xinga o Anthony. Meio que dando a entender isso. Na cabeça dele, na cabeça do cara tá passando, pô, então acabou isso, eu vou ficar aqui com a minha mulher. Então, no outro dia, quando ele recebe o negócio e ele fica interessado de novo, é basicamente esse impulso voltando, ou seja, é um negócio que tá se repetindo. E que provavelmente já se repetiu antes, certo? Provavelmente antes ele traía, mentia e tal. E talvez como um erro.
Até porque, como ele falou lá no início, quando acontece uma coisa, uma tragédia pela primeira vez, é uma tragédia. Quando acontece pela segunda vez, é uma farsa. Ou seja, isso é uma farsa. Ele ficou mentindo pra si mesmo, até que ele caiu nessa farsa de que não, é outra pessoa, tá tudo bem e tal. O que faz muito sentido, logo depois do que a mãe dele fala. Sabe, a mãe dele fala, você gosta de Mirtilo. A mãe dele fala, você tem que largar esse sonho de ator. O Adam não era ator, o Anthony era. Inclusive ela fala, você já tem problema pra se manter com uma mulher só, não é mesmo? E daí, isso depois do Anthony, do Adam, falar sobre esse outro cara idêntico a ele, porque naturalmente ele já tá meio pirado com isso, ele se perdeu nessa vibe. E a mãe dele fala, para, isso daí não tá fazendo sentido nenhum. Porque ela sabe que é o mesmo cara, não faz o mínimo sentido. Você tá se dividindo em dois. E daí, quando ele entra no quarto logo depois de mentir pra mulher dele, assim, obviamente a mulher dele sabe quando ele tá mentindo. E ela sentiu essa vibe de, ai, que eu já marquei coisa hoje, né? Talvez eu tenha que sair. E a mina fica assustada. Então, obviamente, quando o cara ele entra no quarto, aquela representação da aranha, a aranha não tá pra atacar, a aranha tá com medo, como se ela fosse ser esmagada. Porque é esse o sentimento de, meu Deus, isso vai acontecer de novo. E o susto que essa cena dá em nós, o jumpscare, que você sente, meu Deus, do nada uma aranha, é pra mostrar, a edição desse filme também é muito boa, é pra mostrar o sentimento que o cara teve no momento que ele percebeu, tipo, nossa, eu tô fazendo isso de novo, uou. Mas a edição desse filme é muito boa, não só por isso, mas também vários momentos que tá o Adam pensando, o Anthony, tanto faz. O principal é o Anthony. O Adam é a criança. Ah, eu vou criar esse cara aqui, eu sou um professor que mora aqui, o nome é Adam. Quando tá acontecendo as coisas, fica um silêncio completo. Tipo assim, tem a música tocando de fundo, tem a trilha sonora, beleza, mas fica um silêncio do resto. Normalmente quando você tá num lugar, tem barulho, tem gente conversando, tem carro passando, tem garagem abrindo, tem sinal abrindo e fechando, tem gente gritando. Sabe, tem coisas acontecendo. Esse filme não, é um silêncio. Porque é justamente pra mostrar um cara sozinho perdido no próprio pensamento, na própria cabeça, sem entender as coisas direito. Sabe? Um cara que tava se sentindo preso. Então, ele teve que começar a mentir pra todo mundo. E a aranha é basicamente o jeito que ele vê as mulheres. E quanto maior a aranha, maior importância. É por isso que ele tem, talvez, inclusive, tenha tanto tesão quando ele foi no strip club, e a aranha era uma coisinha pequena. Porque daí era uma aranhazinha pequena. Ele não mostrava ameaça nenhum pra ele. Não era uma responsabilidade grande que ele teria pra pegar aquela mina, porque naturalmente uma mina de strip. Adivinha, olha só que curioso. Tipo assim, cara, esse filme é maravilhoso. O pôster desse filme, a aranha gigantesca na cabeça dele, que na verdade é a cidade, mostrando esse sentimento de se sentir preso. Inclusive, quando cai, lembra que eu falei do vidro quebrado depois do acidente de carro formando uma teia de aranha? Mostrando que aquilo dali ainda era uma armadilha, né? Porque a teia ela pode representar você se sentir preso, mas também uma armadilha que você pode cair de novo. Que o Anthony tentou cair de novo, né? O personagem ali simbolicamente no cérebro, ele tentou cair de novo. E que talvez ele caia de novo e ele acabou caindo. Tipo, ele pegou a chave, eu tenho coisa pra fazer. Porque isso pode se repetir mais uma vez. Nossa, esse filme é sensacional, cara. Essa segunda camada dele é maravilhoso. E talvez você que viu o último episódio, o episódio antes desse, tenha visto o Reclamante de Donnie Darko, porque era muita coisa pra entender e tal. Tipo assim, depois eu fui ver a história do Donnie Darko, pessoas explicando a história. Ok, entendi, legal, várias interpretações, muito bom. Mas acontece que eu achei uma merda igual. A ideia é muito boa, todo esse subtexto que tem por baixo é bom, mas assim, eu não comprei a primeira camada, entende? Tem a primeira camada que, nesse caso, do Homem Duplicado, é um cara que tem uma cópia dele, e daí eles estão meio que trocando de esposa no momento, a aranha gigante. Eu comprei mais isso do que a primeira camada do Donnie Darko, que é só um cara numa cidade com as pessoas agindo estranho, sabe? Eu não comprei isso, e acontece, assim é a vida, entendeu? Eu comprei dessa vez a ideia, a primeira camada do Homem Duplicado. E nossa, esse filme, cara, é sensacional, todo esse subtexto de tudo. Nossa, pelo amor de Deus. Maravilhoso, isso daí virou o meu filme favorito agora. Talvez eu esteja esquecendo de falar alguma coisa, mas acontece, sabe? É muita coisa sobre esse filme.
Ah, mas teve um acidente de carro lá que tocou no rádio. Não, você não sabe, só teve um acidente de carro. Você não sabe que carro ou o que aconteceu. E tanto que não é um problema. O Adam tá botando a roupa do Anthony e dane-se. Ele não tá, eu vou pra escola, não vou. Sabe? Não tem essa discussão, porque, de novo, é normal. Ele tá habituado a isso, porque, de novo, é ele soltando aquela vida antiga e, vou vir pra essa vida de novo aqui normal. E ele acaba cedendo à tentação de, mas talvez, e se fosse só a última vez? Igual foi no pensamento dele, não, vai ser só dessa vez e depois eu sumo disso. Cara, muito bom, O Homem Duplicado. Eu descobri, inclusive, que esse filme foi inspirado por um livro de um cara português. O José Saramago, ou José Saramago, eu não sei, que é O Homem Duplicado também, o filme, o nome do livro. Enfim, muito bom. Cara, acho que por hoje é isso, né? Vamos pro Live Pix e vamos pros e-mail final. Aqui. Mas os episódios estão mais curtos. Tá mais curto, cara. Eu não sei se tá mais curto, eu não faço a mínima ideia. Quanto tempo temos de programa? Normalmente eu não me prendo nisso, mas agora que eu falei, eu quero saber. Há quanto tempo que eu tô aqui falando? 1 hora. Nossa, 1 hora redondo. Que legal. Mas tá bom. Perdoe-me aí, minha heresia em fazer programas curtos. Acontece, cara. Tem podcast aqui que tem 1h05. Você quer que eu faça o quê? Vamos lá pro Live Pix. Então, lembrando, você que quer apoiar a gente, tem um QR Code na tela. Tem o primeiro link no comentário fixado para você poder mandar um Pix pra gente junto com uma mensagem que sempre vai ser lida no final desse querido programa aqui. Nossa, cara, eu ainda tô com o Homem Duplicado na minha cabeça. Cara, que filme sensacional, velho. Eu fiquei um dia inteiro pensando sobre isso. Daí eu cheguei nessas conclusões. Mas tinha uns pontos específicos, tipo, mas e aí? Era 2 caras mesmo? Talvez não seja. Como é que o acidente aconteceu lá? Eu fiquei com essas dúvidas, eu fiquei vendo vídeos sobre. Nossa, muito bom. Inclusive tem um canal que eu fico muito triste por ter acabado, chamado Elegante. Felizmente, esse cara, ele fez 1 milhão de vídeos. Ele fez muito vídeo. Só que acabou, ele vendeu esse canal há muito tempo atrás pra um cara que postava coisas sobre futebol, jogo de futebol. Mas agora voltou pra mão de um cara que faz vídeo com a mesma pegada, falando sobre filme, sobre série, dando um outro pensamento. Procura aí, Elegante. Cara, Elegante o Homem Duplicado, sei lá. Ou Elegante Donnie Darko, Elegante Matrix, tanto faz. É muito bom os vídeos, cara. E eu fico muito triste, porque mesmo que agora o canal continue e tenha um cara fazendo vídeo sobre o mesmo assunto, não é a mesma coisa, não é o mesmo dublador, o narrador não é o mesmo. E a voz do outro cara era muito boa, a vibe que ele criava. A questão é que eu lembro de ver 3 vídeos desse cara, ele parar, e daí daqui 1 semana ver mais 3 vídeos, porque o jeito, o clima que é criado, que é bom, o cara é bom em fazer isso, mas o clima que é criado, eu fico falando muito sério depois, eu fico pensando em muita coisa séria, não dá, entendeu? Não dá, eu tenho coisa pra fazer, eu não posso ficar ficando mal o dia inteiro, pensando sobre as coisas. Mas enfim, vamos para o Live Pix de hoje. Eu gostaria muito de ter um canal no YouTube, mas tenho 2 problemas, não sei como começar. Começando, tá? Eu sei que é meio clichê, começando, mas é literalmente, eu não posso te ensinar como que é falar no microfone igual eu tô fazendo agora. Quer que eu explique pra você o que tá acontecendo nesse exato momento? A minha amiga tá na cama olhando TikTok e minha mãe tá na sala vendo TV. Você acha que eu me sinto confortável, sabendo que tem pessoas em volta escutando o que eu tô falando? Eu não me sinto confortável. E eu não faria isso normalmente. Mas eu tô fazendo porque eu já tô no meio do programa. Eu não vou parar isso daqui e falar, eu não vou mais fazer. Talvez eu não conseguisse nem falar se fosse, sei lá, 6 anos atrás, 5 anos atrás. Mas eu tô fazendo, porque é só pensar. Eu só me habituei a tá passando na minha cabeça, eu tô botando pra fora aqui um pensamento aleatório. E eu não consigo te explicar como fazer isso, passo a passo. Eu posso te explicar como é que é o sentimento. Eu posso te explicar como eu fiz. Mas você não vai aprender. Eu posso narrar pra você como é que é dirigir um carro. Já falei isso aqui. Eu posso falar pra você, você vai apertar a primeira marcha. Você vai apertar a embreagem, vai botar na primeira marcha, vai tirando o pé devagar, acelera, aperta a embreagem de novo, bota na segunda e vai indo. Liga a seta, vai virando e tal. Agora, eu não posso, isso eu posso te ensinar passo a passo, mas eu não posso te ensinar a como que você vai ficar olhando pra frente e não vai ficar olhando pro câmbio, vai ficar olhando pras marchas. Que é normal, você vai trocar pra segunda, você fica olhando, tá na segunda?
Você não pode ficar fazendo isso. Você vai ter que aprender a dirigir sem fazer isso. Como que você vai fazer isso? Fazendo. É assim que você vai aprender. A mesma coisa. Ah, mas vai ficar uma merda. Vai mesmo. Sabe? Eu não tenho muito o que te prometer. Vai ficar uma merda. O primeiro programa que eu fiz pro podcast foi uma merda. O primeiro vídeo que eu fiz na minha vida foi uma merda. A primeira música que eu fiz na minha vida foi uma merda. Acontece, as coisas são assim, depois vai melhorando. Sabe? Você começa começando. Ponto final. É só um videozinho. É só um canal no YouTube também. Ah, não, mas lá pra frente talvez eu consiga ganhar um dinheiro. Faz o negócio. Faz, entendeu? Dane-se. Vai porque você quer fazer. E ainda sou tímido pra mostrar o rosto. É a mesma coisa de antes. Primeiro, você é tímido. Chega uma idade que dane-se você ser tímido. Eu sei que você já escutou isso da sua mãe ou da sua família, porque eu já escutei da minha. Mas assim, eu ainda sou uma pessoa tímida. Mas, por exemplo, hoje, um cara, do nada, eu tava lá na frente com a minha amiga, porque ela pediu coisa pra ela comer. Eu tava lá na frente e apareceu um cara pedindo se tinha Uber no celular pra chamar um Uber pra ele. Que ele ia tocar gaita em algum lugar. Tá, dane-se, não sei quem é o cara. Falei, tá, beleza, tá aqui, vou chamar. Eu poderia só falar, não, não tenho, e me esconder. Mas eu falei, não, temos, vamos lá. Daí eu falei pro cara, ele falou, não, vou pagar certinho. Eu falei, tá bom, então. E daí o Uber chegou. E o cara não tava ali. Normalmente, qual que era a minha vontade? Voltar pra casa e fingir, ah, dane-se, o cara vai perder o Uber, eu vou sumir daqui e não vai ter ninguém pra me cobrar. Mas chega um momento que você só fala, tá bom, então. Daí eu fui lá atrás do cara, ele já tava vindo, eu cheguei no Uber e falei, opa, não é pra mim não, o cara tá vindo aqui, tá bom, nós. E acabou. Não tem problema nenhum. Você é tímido. Atrás da timidez tem uma arrogância muito grande de o que vão pensar de mim. Sabe? Que é um pensamento de uma pessoa arrogante. Que foda-se. Você. Nossa, essa pessoa ela vai ficar brava comigo. Essa pessoa ela não vai gostar do que eu vou falar. O que essa pessoa tá. Cara, sabia que ninguém tá pensando sobre você? Esses dias eu vi um cara caindo na rua. Eu não penso nada sobre ele. Eu só, teve aquela vez que o cara caiu na rua. Quando você cai na rua, você fica, meu Deus, eles estão achando que eu sou burro, que eu sou idiota, eu não tenho coordenação motora, não. Não, cara, não. Ninguém tá pensando nada, sabe? Eu tenho conta pra pagar. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando como é que eu vou comprar areia pra minha gata. É isso que eu tô pensando. Foda-se você. Entendeu? É isso que você tem que tirar essa importância que você tem. Atrás de uma grande timidez, atrás de uma grande síndrome de perseguição de, uma pessoa me olhou estranho, um amigo meu, uma pessoa que eu conheço me olhou estranho, eu acho que essa pessoa tá brava comigo. Já parou pra pensar que a pessoa ela não reparou que você era você, ela só olhou pra você com a cara que ela anda na rua normalmente, que é uma cara feia, igual todo mundo que anda na rua? Já parou pra pensar nisso? Não tá todo mundo contra você. As coisas só estão acontecendo, tá tudo bem. Sabe? É sério que daqui... Imagina, sei lá, eu vou chutar que você, pelo jeito que você tá falando, você tem 18 anos, talvez, 20? Talvez mais novo ainda. Imagina daqui 40 anos você soltando isso pra alguém. Então, eu queria fazer uns videozinhos pra me divertir, mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu tava com muito medo do que a Luana, no terceiro ano do ensino médio, ia pensar de mim. Mas quem que é a Luana? É uma colega que eu tinha. Daí eu não queria que ela ficasse brava comigo. Foda-se, cara. Enfim, eu não sei se isso é um bom conselho pra você, mas talvez isso daqui que eu falei te ajude. Vamos agora pras DM e pros e-mails, tá bom? Lembrando, você quer pedir um conselho, mandar a sua história, mandar alguma coisa que aconteceu com você, ou e-mail a aloxanpodcastconselhos@gmail.com ou o Instagram @aloxanpodcast, tá bom? Vamos aqui pra uma DM. A Solan, vim pedir um conselho. Eu tava num grupo de trabalho da escola. Quando começa assim, você sabe que eu vou me estressar, né? Então, eu tenho um problemão aqui. Eu tava num grupo de trabalho da escola. E o que foi, cara? Faltou cartolina no seu trabalho? Esse que é o seu problema mesmo? Não, eu tava lá e daí eu falei uma palavra errada, né? Daí eles riram. Uau! Você tem uma vida normal. Que incrível. Vamos lá. Eu tava num grupo de trabalho da escola onde tava o povo que eu mais odiava da escola, a professora que escolheu os grupos. Tá vendo como as pessoas elas se odeiam por nada? Tem as pessoas na escola que você odeia por nada. E eu entendo, tinha umas pessoas que eu odiava de graça, esse cara é chato. Mas talvez não. E uma pessoa aleatória também. Vamos ser honestos. Se você vai ter uma vida sendo adulto, você vai ter que trabalhar com um monte de gente que você não gosta. Sabe?
Tem umas pessoas que me mandam DM perguntando coisa que eu não conheço as pessoas. E eu não queria ter que responder, mas eu vou lá e respondo, talvez, mais tarde. Sim, quero fazer vídeo pro Kawaii, moça, vai, tá aqui meu e-mail, vai, manda as coisas lá. Enfim, aí tava ajeitado e rolou a apresentação que foi horrível. Aí era pra eu, quando o cara começa a botar muito aí, você sabe que eu vou ficar louco. Aí era pra eu falar a minha parte, só que a parte que eu ia falar roubaram. Aí, irmão, mais um aí eu vou fechar minha DM, tá bom? Mais um aí e eu vou apagar esse podcast. Mais um aí e vocês nunca mais vão escutar sobre mim. Aí o povo ficou me cobrando de eu falar a minha parte, sendo que roubaram ela. Aí, nossa senhora, que moleque desgraçado. Só fala. Ó, eu vou mostrar pra você. Mano, eu sinto muito, mas vai ter que ser, ó. Eu vou mostrar pra você como esse aí, você pode falar esse aí na sua vida, você não precisa escrever ele, tá bom? E eu vou mostrar pra você, ó. Eu vou ler essa mensagem inteira de novo, só que sem o aí, tá bom? Só nas partes que forem necessárias de fato, ó. A Sola, vim pedir um conselho. Eu tava num grupo de trabalho da escola onde tava o povo que eu mais odiava da escola. A professora que escolheu os grupos. Tava tudo ajeitado e rolou a apresentação que foi horrível. Era pra eu falar a minha parte, só que a parte que eu ia falar roubaram. O povo ficou me cobrando de... Você pode substituir o aí por e, ó. Aí o povo ficou me cobrando de... Você pode botar um e, ó. A parte que eu ia falar roubaram. E o povo ficou me cobrando de eu falar a minha parte, sendo que roubaram ela. Eu, de raiva, ó, já tirei mais um aí. De raiva e no reflexo eu falei, filha da puta. Aí por causa desse xingamento, 2 do grupo se doeram. O alvo do xingamento e uma amiga. E agora pra ele... Tinha mais um aí que eu cortei, tá bom? E agora pra eles eu sou o pior que Hitler, sendo que eu não fui machista, racista, homofóbico. Cara, também assim... Tem 2 adolescentes bravos com você. Foda-se também. Vamos ser, né? Ai, 2 colegas da minha sala me odeiam porque eu xinguei. Dane-se, sabe? De novo. Ai, cara, pelo amor de Deus. Esses dias meu vizinho queria falar comigo. Eu falei, então tá. Eu saí caminhando porque eu tava com raiva. Ele só entendeu que eu não queria conversar no momento. 2 dias depois, ele tava conversando comigo de boa. Quando a gente se viu de novo. Sabe? É só você entender que, dane-se, as coisas não têm tanta importância assim como você acha. Acabou, meu Deus. Homofóbico. E eu poderia ter sido, mas não fui. E aí, agora estão falando que vão me bater na saída. Eu sei que não vão, o povo promete, nunca faz nada. E aí, eu estou errado de achar isso absurdo demais por eu ter falado um xingamento? Eu tô certo ou errado? Você tá sendo burro, é isso que você tá sendo. Mas meu Deus, o que aconteceu, cara? Roubaram a sua parte. Primeiro, se roubaram a sua parte, isso daí que eu não entendo do povo. Porque eu era o desgraçado que eu sempre fazia todo o trabalho. E eu que dava a parte dos outros falar. Se alguém rouba a minha parte, eu tenho mais meia dúzia de coisa pra falar. E ponto final. Então assim, você também já tá se apoiando nos outros porque alguém te deu uma parte pra ser falada. Vamos ser honestos aqui? Porque senão você poderia continuar um outro assunto, uma outra curiosidade sobre esse trabalho. Tá bom? E daí você dependeu dos outros. E não deu pra depender agora porque alguém roubou a sua parte. Você tá bravo por isso? Primeiro, a culpa é sua. Acabou aí. Segundo, e daí eu xinguei. Por que você xingou? Você podia ter deixado quieto. Pela emoção. Tá bom, pela emoção. Você tem um motivo, não é porque você tem um motivo que você tá certo. Mas daí você xingou e 2 pessoas se sentiram bravas. Quem diria que você xingaria alguém e essa pessoa ficaria brava, né, rapaziada? Quem diria que esse tipo de coisa acontece? Nossa, ora bolas! Parabéns, lida com isso. Ou pede desculpa, fala, foi mal aí pelo negócio. Ou só aceita, tá, tem 2 pessoas que não gostam de mim e segue a sua vida. Você não manda um textão na minha... Eu tô com raiva por nada, eu tô reclamando por nada. Por que eu tô me estressando com isso? Eu tô assistindo Curupira, o Demônio da Floresta 2 aqui, né? Nossa, eu lembrei daquele filme horrível, pelo amor de Deus. Vai ver filme brasileiro, vai, é isso que acontece. Próximo e-mail. Não, isso que é o ADM também. Pra você que sabe das paradas, como eu falo com uma menina que eu gosto, entre aspas. Quando tem gosto, entre aspas, já é um problema, né? Mais uma DM de adolescente, né? Fazer o quê? É a vida, não tô reclamando. É a maior parte desse público, talvez, ou não. Então a gente aceita, né? Vamos lá. Mas não significa que eu tenho que ficar feliz também. Às vezes entretenimento pra render esse podcast e eu ficar bravo. Nem sempre eu preciso estar animado. Que eu gosto, mas nunca vi pessoalmente. E que também não sabe quem eu sou. E que estuda em uma outra escola.
em uma outra escola. Eu tô no 9º ano e talvez me mude pra escola dela ano que vem. Não sei se espero até lá ou já tento agora. Você espera até lá, sabe por quê? Eu tenho um trauma na minha vida. Não é bem um trauma, né? Um trauma na minha vida. Alguém chutou meu gato na minha frente. Isso é um trauma, entendeu? Sabe o que é um trauma na sua vida? Você quase morrer num acidente de carro. É o seu pai bater na sua mãe. Isso que é um trauma na sua vida. O que eu tenho é um incômodo. Quando eu tava no 9º ano em uma escola e eu ia pra uma outra escola do ensino médio, essa escola que eu ia pro ensino médio, ela tinha o 8º e o 9º ano lá. Então tinha gente já dessa escola que tava nessa escola e que ia pro 1º ano do ensino médio igual a mim. Só que eu era de uma outra escola que não tinha ensino médio, então eu ia ter que ir pra essa. E por algum motivo eu vi essa pessoa, essa mina, e eu falei, vou mandar mensagem. Eu não percebi que eu parecia um stalker, que eu parecia um louco. Eu falei, oi, tudo bem? Você que estuda no Wolfram, gostaria de falar com você. Eu, né, menino bobinho, não sabia o jeito que eu tava falando as coisas, numa mensagem. A mina, obviamente, viu isso e falou, sim, isso tudo porque eu falei, gostaria de falar com você, você parece legal. Fui bloqueado. Pra você aprender que você não chega numa pessoa aleatória e fala, tipo, eu sei onde você estuda, eu estava vendo as suas fotos, sabe? É igual um louco falando. Mas eu acho que essa mina nem lembra de mim, honestamente, porque ela tinha, quando eu me mudei pra escola nova do ensino médio, no 1º, 2º ano do ensino médio, eu comecei a namorar com uma mina, e eu comecei a namorar com essa mina por causa dessa outra mina que me bloqueou. Ela tinha o meu número, por algum motivo que eu não sei. Sei lá, alguém da sala dela me conhecia, porque eu conversava com todo mundo. E porque eu faltava aula, né, e eu saía com todo mundo. E daí, essa mina tinha meu número por algum motivo. E essa mina passou o meu número pra mina que tava interessada em mim, que daí veio. Eu não sei falar, eu não sei. Eu desaprendi a falar. Mas pra mina que veio a ser a minha futura namorada, que agora é ex-namorada. E que está grávida, não de mim, graças a Deus. Tá, vamos pro último e-mail, que dessa vez é um e-mail de fato. Um cara que já mandou e-mails aqui, mas eu não vou falar o nome dele. Olá, Loxio, essa história é bem curtinha, eu gosto da minha prima, eu vou tentar pedir ela em namoro a próxima vez que eu for na casa dela ou ela vir aqui. O problema é que eu tenho medo de não dar bom e estragar o relacionamento nosso. Atualmente eu tenho 15 anos, ela tem 14. Será que daria bom? Daria ótimo. Daria maravilhoso. Vai lá. Mas eu acho que eu já li alguma coisa parecida com isso aqui. Ah, isso aqui tava tudo entre aspas, ó. Pera aí. Eu mandei isso muito tempo atrás. Ah, então eu li isso daqui. Eu li esse. Nossa, minha memória tá incrível, né? É o episódio 46. No episódio 90, eu já vou ter casado e ter 8 filhos, pelo visto, né? Porque como que pode eu ter lido isso e eu não lembrar que eu li? Esse podcast não tem tanto episódio assim, sabe? Você parar pra pensar, 46 não é um número tão grande. Tem gente que posta 46 vídeos no TikTok em um mês. Então assim, era pra eu me lembrar de uma história absurda de um cara querendo pegar a própria prima, sabe? Mas tá bom então. Eu mandei isso muito tempo atrás e descobri a idiotice que eu escrevi só depois de alguns meses. Demorou meses, né? Demorou meses pra ele perceber que era um pouco esquisito ele querer pegar a própria prima. Uau! Nossa, quem diria? Literalmente ontem que minha prima... Eu descobri literalmente ontem que minha prima nem era minha prima. Eu achava que ela era minha prima porque eu conheço ela há 15 anos. A idade atual dela, sou um ano mais velho. Então eu pensava que ela era da família, kkk. Muito foda. O título do e-mail foi: eu fui enganado por mim mesmo. Ou seja, né? E aí? Não pegou por quê? Agora que você descobriu que não é sua prima. Enfim, esses foram os e-mails de hoje, né? Gente esquisita como sempre. Tem vários e-mails aqui pra eu ler, mas eu não vou ler agora, né? Hoje eu já li 3 mensagens. Eu vou ler as próximas nos próximos episódios, mas pode continuar mandando, tá? Porque quando eu abro alguma coisa, eu dou uma lida rapidinho e eu vejo que é uma coisa meio ruim, eu falo, tá, então foda-se. Esse daqui eu abri e eu vi, então, quero pegar minha prima. Eu falei, esse vai ser lido. Eu tirei um print e agora eu vi que ele já tinha mandado isso. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Nossa, cara, O Homem Duplicado é muito bom. Nossa, que filme maravilhoso. E nossa, eu acho que no próximo episódio eu vou falar sobre o diretor desse filme. O diretor desse filme é o mesmo diretor do filme Os Suspeitos, que é o mesmo diretor de Duna. Nossa, esse cara é foda. Mas enfim, eu falo disso no próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Sábado que vem às 6 horas estarei aqui novamente. Então,
Obrigado por ter assistido. Até a próxima e tchau!